Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós começamos a falar sobre o pecado. O pecado não ameaça a salvação. Então hoje nós vamos falar sobre se o pecado leva à perca da salvação, quem se salvaria? Eu quero te dizer que nós pecamos todos os dias. Então se é o pecado que faz um crente perder a sua salvação, quem se salvaria se nós pecamos diariamente? Então o pecado não tem nada a ver com salvação. O pecado na vida do crente, tá? Eu não estou incentivando ninguém a pecar e vou mostrar nas próximas mensagens os textos de 1 João, sobre quando ele trata sobre o pecado. Então, quando ele mostra que o pecado é constante na vida da pessoa, ele está falando que a pessoa não é salva. Então, estaremos tratando isso nas próximas mensagens. Eu quero ler um texto aqui em 1 João, capítulo 1, verso de número 10, que diz assim, ó. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que nós não cometemos pecado diariamente, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. E ele deixou claro aqui no próprio verso, não precisa nem de uma exegese para você perceber não, que a sua palavra não está em nós. Então se alguém diz que não tem pecado, que não peca, ele é mentiroso. É interessante quando Tiago trata sobre esse assunto. Tiago, ele fala sobre a lei. Tiago capítulo 3, verso de número 2, depois nós vamos ler o 2, verso de número 10. Tiago 3, 2 diz assim, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Agora veja o verso 2, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se você guardar toda a lei e cair num único ponto, você é culpado de todos. E eu quero te dizer uma coisa. Nós humanos, nós quebramos os mandamentos diariamente. Todos eles, nós quebramos diariamente os mandamentos. Se você cair em um, você já caiu em todos. Imagina quando cai mais de 1, 2, 3. Então, o pecado, ele não tem nada a ver com a salvação. O salvo, ele tem um nome escrito no livro da vida. A minha permanência na salvação, se fosse depender de não pecar, eu já estaria condenado. Mas a minha segurança está na pessoa de Jesus Cristo. Ele me garantiu a segurança da vida eterna. Perseverança não é sinônimo de impecabilidade. Não. Todo salvo, ele peca. Ninguém pode atingir a perfeição aqui nesta terra. Só não vamos mais pecar e estaremos livres da presença do pecado lá no céu, na glória celestial. Enquanto aqui estivermos, nós vamos pecar. O salvo, ele já não pode mais ser condenado ao inferno. Aquele pecado da queda de Adão já não existe mais, porque Cristo o cravou na cruz. Ele levou este pecado que nos condenava. Outros pecados nós ainda cometemos, mas a segurança eterna já é certa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê o crescimento, que o Espírito Santo ilumine cada um que assiste e ouve estas mensagens. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, obrigado por chegarmos até aqui e nos ajude, ó Deus, a não pecarmos. Mas lembrando, como a Tua palavra diz, se pecarmos, temos um advogado, que é o Teu Filho, que está intercedendo por nós diariamente. Ó Deus eterno, ajuda-nos a compreender esse assunto tão importante, ó Deus, a doutrina da vida eterna. Abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens. E também, Deus, leva as mesmas até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.